Eu sou o babaca por querer cortar relações com a minha tia? Podem ser brutalmente honestos em suas opiniões, eu não vou discutir por nada do que for dito. Minha tia falava mal de mim, ficava me rebaixando e me comparando com os filhos dela, nunca honrou as promessas dela comigo, mas mesmo assim diz que me ama como se eu fosse filho dela. Eu sou o babaca por querer cortar relações? Eu morava com a minha mãe e a minha avó em uma casa que era da minha avó. Na época minha mãe tinha comprado um carro há cerca de um ano, dando como entrada o carro antigo dela. Eu estava ainda na graduação nesse tempo. Em 2013 a minha mãe faleceu e essa tia, irmã da minha mãe, foi morar conosco e passou a alugar o apartamento que era dela. Nesse tempo ela também perdeu o emprego e passou a viver apenas do aluguel do apartamento dela e a minha avó, viúva de militar, pagava a maior parte das despesas da casa. Como o carro da minha mãe estava financiado, o banco iria tomar o carro, pois eu não tinha como pagar as mensalidades depois da morte da minha mãe. A minha tia usou o dinheiro do aluguel do apartamento dela para terminar de pagar o carro. Eu entrei em depressão nesse tempo, e para piorar eu sentia que a minha tia ficava me comparando aos meus primos o tempo todo. E eu também já ouvi ela falando mal de mim para minha avó, pelo fato de eu ser ateu e a minha avó ser muito católica. A minha avó era como uma segunda mãe para mim, então me entristeceu muito a minha tia ficar tentando jogar ela contra mim. Eu terminei a graduação, mas não consegui emprego. Passei a estudar para concurso e passei em um concurso de prefeitura e em um mestrado. Entretanto, no mesmo mês a minha avó faleceu. Isso foi em meados de 2016. Eu fiquei morando só com essa minha tia e os filhos dela, na casa que era da minha avó. Essa tia começou a receber o salário que antes era da minha avó, lembrando que ela, assim como a minha mãe, eram filhas de militar, então tem esse direito. Nesse tempo eu, embora morasse junto com ela, já pagava praticamente todas as minhas contas sozinho com a bolsa de mestrado que eu recebia. Todavia a convivência com essa tia foi ficando difícil. Ela implicava muito comigo, dizia que eu era bagunceiro, que eu não ajudava nas tarefas domésticas, parecia que tudo o que eu fazia incomodava. Ela enaltecia muito os filhos dela, vivia falando do quanto eram estudiosos e esforçados e tudo mais. De mim era só reclamação. Eu comecei a viver praticamente dentro do meu quarto. Chegava em casa, e me trancava até sair para a universidade no outro dia cedo, e voltava só 10 da noite. Terminei o mestrado e engatei um doutorado. No doutorado eu tive que conduzir uma pesquisa em outra cidade, então comprei o essencial para morar lá por um período de 2 anos. Me mudei para essa cidade em 2020, exatamente no início da pandemia. Essa tia me ajudou a levar as minhas coisas para lá no carro que antes era da minha mãe. Passei 2 anos conduzindo o experimento. Quando foi em 2021 os trabalhos de pesquisa nessa cidade terminaram e eu poderia voltar para a capital para preparar a minha defesa. A minha tia conversou com uma amiga dela e arranjou um casa que é de uma amiga dela, por um aluguel relativamente baixo, e disse que eu poderia morar lá junto com a minha namorada. Eu estava receoso de ficar pagando aluguel pois o doutorado já terminaria e eu ficaria sem renda, mas também não queria voltar a morar com a minha tia então aceitei. A minha tia disse que me ajudaria a pagar o aluguel enquanto ela dava um jeito de vender o apartamento dela e pagar a minha parte na casa que era da minha avó, e que ela estava morando agora. Durante o primeiro ano ela pagou metade do meu aluguel nesse local. Então eu terminei de escrever minha tese, publiquei os artigos, e fiquei desempregado. A partir de janeiro deste ano eu consegui uma outra oportunidade, e pelos próximos 2 anos eu vou receber um salário relativamente bom. Quando falei isso para minha tia ela parou de mandar ajuda mensal para pagar o aluguel e nunca mais falou sobre o assunto de me pagar a parte da casa em que ela mora, que era da minha avó. Ela vive muito bem hoje. Tem o carro que a minha mãe tinha dado entrada, mora na casa que era da minha avó, uma casa grande, com 3 quartos, em condomínio fechado, os 2 filhos dela estão empregados e continuam morando com ela. Um deles trabalha como policial militar e o outro como desenvolvedor de software. Ela ganha o dinheiro do aluguel do apartamento dela e ainda recebe a pensão que a minha avó recebia. Eu ainda falo com essa minha tia, e todas as vezes que nos falamos ela me diz que eu sou como um filho para ela, e tenta ser legal e tudo mais, mas eu não consigo ver sinceridade nas palavras dela. Eu sinto que ela só queria se livrar de mim e conseguiu. Há um tempo passei uns 3 meses sem falar com ela e depois ela veio me trazer um doce que ela tinha preparado, e se emocionou, chorou dizendo que ela gosta de mim, mesmo que a gente não se entenda bem, que eu sou como filho para ela, enfim. Eu tenho 31 anos, estou recebendo bem, mas eu queria logo resolver minha vida. Mesmo ganhando 5k mais por mês, eu vou demorar décadas para juntar dinheiro para comprar minha casa própria. Se ela cumprisse o que ela disse com relação à casa, e eu sei que ela tem condições, facilitaria muito a minha vida. Além disso eu nunca consegui esquecer as coisas que eu ouvia ela falando de mim para minha avó. Será que eu sou um babaca se eu cortar completamente os laços com essa tia?